Que tal, seus meninos? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje estarei mostrando como eu faço a estrutura dos personagens com a anatomia humana. Bora que bora! Primeiramente, você vai pegar um pedaço de arame liso galvanizado, dobrá-lo pela metade, depois você vai cruzar ele como se fosse no formato da letra E e utilizar o alicate para poder torcê-lo. Aí você vai torcer ele 5 vezes, que é esse lugar aí onde vai ser a cabeça e o pescoço do boneco, do personagem. Depois você vai direcionar as extremidades do arame para cima e na altura que ficou o pescoço, você vai dobrar o arame, tanto de um lado quanto do outro. Depois de dobrar esse arame, você vai cruzá-lo mais uma vez, deixando ele semelhante a um triângulo de cabeça para baixo. E depois de você cruzá-lo mais uma vez, deixando ele no formato de triângulo, você vai torcer mais 6 vezes, beleza? Beleza. Depois você vai dobrar essa região aí onde vai ficar a cintura do personagem, você vai dobrá-la na mesma distância do ombro, né? Perpendicular ao ombro do personagem, né? Perpendicular à parte de cima ali. E aí é só repetir o mesmo processo do outro lado. Depois, para você saber onde vai ficar a articulação do joelho, você só vai precisar medir a distância de 4 dedos. Aí, na distância de 4 dedos é exatamente o local onde eu vou fazer a junta do joelho. É só fazer tanto de um lado quanto do outro, beleza? Beleza. E o tamanho da canela é só a distância de 3 dedos. E aí eu marquei aí com um pincelzinho aí a distância do tamanho da canela. E depois de retirar o excesso de arame aí com o alicate, eu vou enrolar esse pedaço de arame aí na lateral aí do corpo dele, certo? Como é um corpo masculino e o corpo masculino é mais volumoso, eu faço essa estruturazinha de arame na lateral para fazer a região das costelas, da musculatura lateral, e isso acaba economizando muita massa, graças a essa estrutura aí no final. Inclusive, o restinho que sobra, né, eu vou enrolando, dando mais suporte nas pernas do personagem. Aí é só repetir o mesmo processo do outro lado. Depois eu só vou dobrar o arame em formato de V e vou enrolar aí na parte da virilha do personagem, também para dar um pouquinho mais de volume nessa área, que vai facilitar e economizar mais massa na hora de modelar esse pedaço. Feito isto, vou pegar mais um pedaço de arame e vou dobrá-lo ele aí pela metade, cruzar ele no formato de E, vou apertar um pouquinho ele com o alicate e vou dobrar, né, torcer esse arame pelo menos 1 ou 2 vezes. Aí eu fiz só uma vez. E esse pedaço aí vai ser os braços. Aí eu só vou aplicar aí nas costas da estrutura do boneco. E aí só vou entrelaçando, enrolando esse arame aí comprido que sobrou para os braços dele, beleza? Que é isso aí, depois que você enrosca ele bem e vem com a fita por cima, ajuda a fixar melhor e não ter nenhum problema na estrutura. Dificulta mais da escultura rachar ou ter alguma deformação nessa região aí dos braços, das axilas, que geralmente é uma região bem sensível, né, nas articulações das esculturas. Depois, como já mencionado, só fui utilizando a fita para enrolar e fixar melhor essa estrutura aí dos braços dele. E depois de enrolar toda essa estrutura aí com a fita, eu utilizei a medida de 3 dedos, né, a distância de 3 dedos para fazer aí a articulação entre o braço e o antebraço, né, fazer aí a articulação do cotovelo do personagem, tanto de um lado quanto do outro. E aí só aproveitei para já deixar o personagem na pose que ele vai ficar, beleza? Só fui ajustando aí a posição dele. E depois que a estrutura de arame já está praticamente pronta, eu só vou envolver toda essa estrutura com fita branca. E depois de envolver toda a estrutura com fita, eu vou aplicar uma fina camada de massa de biscuit, né? E juntamente com papel alumínio e tal, para poder só dar um pouquinho mais de volume na hora de for acrescentando e mesclando os outros detalhes e as musculaturas, eu não gastar tanta massa, beleza? Já que essa escultura vai ser muito grande. Pois é, seus meninos, no mais é isso, esse foi o vídeo, espero ter ajudado vocês no que diz respeito aí ao processo de estrutura de uma escultura com anatomia masculina, beleza? Beleza, até a próxima, tchau!